A mensagem ela se resume em 3 perguntas. Presta atenção que o que Deus vai falar aqui é muito forte, hein? Olha só para você ver. Essa história, esse texto, se resume em 3 perguntas. E eu vou pregar sobre as 3 perguntas. Olha o que está escrito. É Marcos 4. Se você esqueceu, é Marcos 4. Aquele que encontrou aí de novo aí, diga amém. A primeira pergunta é os discípulos que fazem para Jesus. Vamos repetir, diga a primeira pergunta. Vamos repetir, diga a primeira pergunta. Os discípulos fazem para Jesus. A segunda pergunta é Jesus que faz para os discípulos. E a terceira pergunta é um que faz para o outro. A primeira pergunta está no versículo de número 38. A tempestade veio, no versículo 38 está escrito assim, ó. Jesus estava na popa. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Dormindo, numa almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, a primeira pergunta aí, vou pregar essas 3 perguntas. Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos repetir, diga mestre. O senhor não se importa conosco? É isso que eles perguntaram. É isso. Aí a segunda pergunta, Jesus não responde a pergunta deles não. Jesus ele responde a pergunta com outra pergunta. Versículo 40. Ele disse aos discípulos, por que vocês estão com medo, em vez de vocês terem fé? Ah, o bom que tem até aqui na parede aqui, está colocando aqui na parede aqui, ó. E aí a terceira pergunta no versículo 41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Pode fechar a Bíblia. Vamos para a primeira. O pau está quebrando, o vento soprando, porque lá não era mar, mas a água entrava dentro do barco, porque até no mar é o vento que faz as ondas. E ali, ó, o vento soprando, e começou a ter uma grande onda entrando para dentro do barco, os camaradas apavorados, e o pau quebrando, e Jesus dormindo. Imagina a história comigo. Eles lá em cima, tudo dando errado, cadê Jesus? Jesus está lá embaixo dormindo, mas vamos tentar resolver aqui. E está indo. Aí chega uma hora que o negócio perde o controle, que alguns discípulos apelam. Você quer saber do negócio? Eu acho isso um absurdo. O pau quebrando aqui, Jesus está dormindo, vão lá embaixo. Vamos lá. Aí desceram. Ô irmãos, a pergunta é só você ler. Isso aqui não era uma pergunta, isso aqui era uma censura. Isso aqui era uma acusação. Infelizmente, irmãos, nós também temos a mesma tendência quando nós estamos passando por uma crise. Eles foram lá embaixo e disseram, seu mestre, será que o senhor não se importa com o que eu estou passando? Será que o senhor não está vendo? Fala, como assim, pastor? Como que às vezes nós temos a mesma tendência? Tem, porque às vezes a sensação de muitas pessoas é assim. Quando a irmã está vendo que o pau está quebrando dentro de casa, e em vez do marido converter, ele está entrando mais para o mundo da cachaça, está chegando em casa bêbado, está quebrando tudo. Às vezes ela não abre a boca, mas dentro dela está falando, será que Deus não está vendo? Será que o Senhor não está vendo? É aquela irmã que está orando pela salvação da família e descobre que o adolescente e o jovem agora está lá na boca de fumo, começando a traficar, sendo aviãozinho. Às vezes ela não tem coragem de falar como os discípulos terem, porque eles tiveram coragem. Porque com Deus, irmãos, tem que ser assim. Não é afrontar Deus, não. Não adianta nada você expressar algo, só que dentro você está sentindo outra coisa. E tem gente que às vezes por dentro, o que ele queria falar com Deus era isso. Falou, Deus, será que o Senhor não está vendo? Eu estou lá na igreja orando e olha o meu filho onde que está, olha o meu irmão onde que está, olha que vida é, será que o senhor não está vendo? É isso que eles falaram, será que o senhor não está vendo? Só que aqui, a pergunta deles tem lógica. Sabe por que a pergunta deles tem lógica? Primeiro, porque é difícil entender o porquê da tempestade quando se está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus e vem uma tempestade, você acha que é fácil entrar nessa cachuleta aqui o porquê do problema? Lá no início do texto, quem é que disse assim, ó, passemos para o outro lado? Quem é que disse? Quem é que disse? Eles chegaram e falaram, espera aí, Jesus não falou para nós irmos? Nós estamos indo, estamos fazendo aquilo que ele pediu, então por que agora está essa luta?
É difícil entender o porquê o pau quebra dentro de casa. E você fala assim, mas peraí, agora que eu falei assim, eu vou ficar firme na igreja, a minha casa fica de cabeça para baixo? É difícil entender o porquê que o marido vai indo para o bar, agora que a irmã fala assim, agora eu vou pegar mais firme com o Senhor, pode contar comigo, eu vou estar no grupo de mulher, eu vou estar no teatro, aí a casa vai e fala assim, ó, mas pera, eu não estou entendendo, agora que eu quero ficar mais perto de Deus, a tempestade veio, sabe por quê? A gente tem dificuldade em entender a tempestade quando está fazendo a vontade de Deus, porque entender tempestade de Jonas é fácil. A tempestade de Jonas é fácil, porque Deus disse assim, ó, vai para Nínive, ele foi para Tarsis, vai para a direita, ele foi para a esquerda, 4.000 quilômetros de diferença, ele desobedeceu, aí Deus vai e faz assim, ó. Mas agora como é que você entende uma tempestade quando você faz a vontade de Deus? Entender tempestade naquele que levanta contra pastor, levanta contra liderança, levanta contra líder, fala mal de igreja, fala mal de todo mundo, entra nessa onda de internet, desses camaradas malucos que inventam essas teorias, que de vez em quando eu fico vendo a vontade de rir, aí a tempestade vem, é fácil entender. Agora, entender tempestade na vida daquela irmã que está jejuando, que está orando, que está na igreja, que está buscando, que está clamando, que pode contar comigo, pastor, que fica até nervoso quando fala mal de liderança, quando levanta, não tá, eu sou do time, aí a tempestade vem, como é que você entende? Dá um nome mesmo, até eu. Às vezes a gente acusa os discípulos, mas é nós. Como é que você entende? Jesus, será que o senhor não está vendo, não? Será que o senhor não está vendo que o barco está virando? Será que o senhor não está vendo que o barco está enchendo de água? Será que o senhor não está vendo? E para falar a verdade, nós estamos aqui é porque o Senhor que não colocou aqui, o senhor sabia? Então é por isso que eles chegaram e perguntaram, por quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos repetir, diga, mestre, será que o senhor não se importa que nós estamos perecendo? Sabe por que eles perguntaram isso? Além de, é difícil entender a tempestade quando faz a vontade de Deus. Segundo, porque eles, assim como nós, temos um sério problema de conciliar aquilo que é urgente para nós com a demora do socorro divino. A gente não sabe conciliar. Olha aqui, ó, começou a viagem, veio uma tempestadezinha, Jesus está dormindo. Aumentou, Jesus está dormindo. O vento soprou, Jesus está dormindo. Água entrando no barco, Jesus está dormindo. E Deus é esse que não vem, e o pau quebrando. Nos dias de hoje é assim. Às vezes as coisas vão acontecendo e parece que Deus não está vendo. Só parece, Deus está vendo tudo. E o barco indo, e Jesus está dormindo. Chegou uma hora que eles não aguentam. Falou, gente, não dá, vamos lá. Mas será que o senhor não está vendo? Por quê? Porque eles queriam na hora deles. E é o nosso defeito. Irmão, nós somos a geração dos apressados. E eu vou falar com você, esperar Deus não é fácil não. Deus demora, irmão, sim ou não? Hein? Quem falou não está mentindo. Ué, mas para, irmão. Ah, Deus não demora. Deus demora. Irmão, na nossa visão, não é a visão de Deus, não. Na visão dele, ele age na hora certa. Na visão humana, sabe o que eu costumo dizer? Uma vez eu falei, Deus, por que o senhor gosta de agir aos 45 do segundo tempo? Na hora que o juiz já vai apitar, ó, senhor, cheguei. É só você ler a Bíblia. É só você ler. Está lá, a mulher, viúva, de fé, passando fome. Na hora que vem um profeta, faz um bolo lá para mim. Ô, meu Senhor, ô profeta, eu tenho só mais uma alimentação. E depois eu e o meu filho comer, nós vamos esperar a morte chegar, como está todo mundo morrendo aí. Na última, aí o profeta vem e fala assim, ô irmã, você não está entendendo, vai lá e faz, porque Jeová mandou o socorro, da tua panela não vai faltar farinha e nem azeite da tua botija. É só você ver. É só você ver.
Depois tem a outra tempestade, os discípulos vão. Os caras saem 6 horas da tarde, fica 9 horas pelejando com tempestade e nada de Jesus, nada de Jesus. Aí na hora que ele já está desesperançoso, a esperança já foi embora, até a fé já foi embora. Aí, aos 45 do segundo tempo, lá vem Jesus, e de uma forma que eles não esperavam, andando por sobre as águas. Aí você vem falar, não, pastor, Deus não demora não. Você quer agradar a Deus, né, irmão? Eu te entendo. Né? Mas a realidade, eu oro assim e falo, Deus, estou aí à disposição, mas aqui, ó, vamos ver, na minha visão de ser humano, tem hora que o senhor dá uma demoradinha, viu? Tem hora que parece que o senhor não vai vir, não. Mas eu creio que vai vir. E eles fizeram essa pergunta por causa disso. Porque, primeiro, é difícil entender uma tempestade quando você está no centro da vontade de Deus. Que eles estão entendendo? Diga amém. Tempestade desobediente é fácil de entender. De quem está no centro da vontade de Deus, não. Segundo, porque eles perguntaram, porque a gente tem a dificuldade de conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. Deus, ele age na hora dele, como ele quer, na forma que ele quer. Ele é que sabe a hora certa. Eu enxergo só até o final da parede, Deus enxerga depois da curva. É. Se você não pegou, só a outra vez que eu vou voltar aqui que eu vou explicar. Fala para o irmão que está do seu lado, se você dormir, você vai perder aí, irmão. Que eu tenho que correr. Terceiro, por que eles perguntaram? Porque assim como nós temos uma grande dificuldade de conjugar as nossas crises com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus aqui, ó, barca enchendo, vento soprando, pau quebrando, e Jesus lá calado e dormindo, em silêncio, sem falar nada. A realidade, você sabe o que é a realidade? O silêncio de Deus gritou mais alto no ouvido deles do que o barulho do vento e das ondas. Ô, irmão, o silêncio de Deus é terrível. E eu gosto de pregar sobre fé. Eu gosto. Pastor prega sobre tudo. Mas não tem aqueles que tem aquela, não sei se essa palavra, se é aquela especialidade, né? Você não vê aquele pastor que fala só sobre família, que nem Josué Gonçalves, né? Esses pastores aí tem, né, aquele que é da prosperidade, quer ver ali, eu gosto de pregar sobre fé, eu gosto de falar de fé e da pessoa de Jesus, eu gosto muito de fé. Aí é na onde que Deus inventou a fé, sabe por quê? Porque viver com o silêncio de Deus não é fácil. Jó, ele perguntou para Deus mais de 25 vezes o porquê que ele estava passando aquilo, e Deus não respondeu. Ele passou por aquilo, sofreu com aquilo, Deus ele veio, agiu, transformou a vida de Jó, e Jó ficou sem resposta. Na hora que Deus mudou a sorte de Jó, vou dizer, Senhor, agora que eu estou bem, por que o Senhor não... Fala agora por que o Senhor permitiu isso. Ô Jó, vive a vida, no céu eu te conto. Vai vivendo aí, vai tocando. Você não está bem? É 10 filhos de novo, dobro, curte aí, ó. Vai, mata o boizinho aí, faz um churrasco. Vai indo. O cara passou tudo e Deus não respondeu. Ele perguntou mais de 25 vezes. Deus não respondeu. Sabe por quê? É porque Ele é Deus. A resposta é assim, é porque Ele é Deus. Ele não precisa dar satisfação para mim, para você, não. Ele vem e age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. E Ele também não responde, Ele fala assim, talvez eu vou mostrar para vocês, vocês não vão nem entender, porque Deus é tão grande. Ó, irmão, aqui ó, que bonita apresentação das irmãs, viu? Deus abençoe vocês. Eu gostei, não, de verdade. Cada um entrando com um cartazinho, é a montanha, é o rio, porque é isso mesmo. Eu não lembro se foi em Jeremias ou Ezequiel, uma vez que eu preguei na igreja, sobre a grandeza de Deus, é isso. Aquilo que para nós é grande, para Deus é pequeno. Se você vai no mar, olha só para você ver, ó, mais de 70% do mundo é água. Mais de 70%. A Bíblia fala que Deus mede as águas do mundo com a palma da mão, de tão grande que Ele é. Você já imaginou? Da mesma forma que você pega água no balde assim, mede, Deus pega a água de todo mundo e faz assim, ó, e mede. A Bíblia fala que toda a terra que existe, Ele pesa em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? É aquela balança que pesa grama.
comparando a grandeza de Deus. É por causa disso. Deus não tem que dar satisfação de nada. Quantas vezes, até mesmo na sua vida, você orou a Deus, não entendeu nada, Deus ele veio, mudou tudo, mudou a sorte, operou, e ainda até hoje você está sem resposta. Aí, repita comigo, diga: Deus, não te importa com o meu sofrimento? Mestre, será que você não está importando? Porque é difícil entender tempestade quando está no centro da vontade de Deus. Porque é difícil entender o porquê o pau está quebrando, ele não age na hora que a gente quer. E é difícil entender porque a gente ora e ele fica em silêncio. A pergunta deles tem base. Só que você acha que Jesus respondeu a pergunta deles? Presta atenção que agora é o foco da mensagem. Jesus não respondeu, não. Jesus respondeu a pergunta deles com outra pergunta. Aí lá no versículo de número 40, Marcos deve colocar ali, né, Marcos? Versículo 40. Então, lhes perguntou: Mestre, o senhor não se importa? Aí vem Jesus e diz assim, ó, vamos ler juntos, diga: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Tem uma outra tradução, Jesus de uma forma tranquila, o pau quebrando, acorda o camarada, ele vem e fala assim, ó: você acredita que até eu que também sou Deus, agora vocês me confundiram? Porque eu não estou entendendo porque vocês estão com medo. Na tradução fala: por que vocês estão com medo? Em vez de vocês terem fé. Eu não estou entendendo. Jesus, irmãos, ele fantástico. O senhor, peraí. O senhor não está entendendo porque nós estamos com medo? Ô mestre, o senhor está meio sonâmbulo aí? Nós estamos na tempestade. Como assim? Por que nós estamos com medo? O barco está quase virando. Está vendo essa goteira de água que está caindo aqui embaixo? Aqui, ó, é o barco lá em cima, já está cheio de água. O vento está soprando. Você não está vendo que o barco está indo para um lado e para o outro? E o senhor está perguntando por que nós estamos com medo? E o senhor está dormindo? Aí faltou Jesus falar assim: é porque geralmente aquilo que assusta vocês, para mim não faz mal nenhum. Mas aí é na hora que Jesus, ele também estava certo. Sabe por quê? A pergunta dele é verdade. E é o que serve para nós. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: por que você está com medo em vez de você ter fé, irmão? Pergunta ele aí. Você quer ver que Jesus está certo? E os discípulos estavam errados e têm medo mesmo? Por que Jesus disse isso para eles? Primeiro, repita comigo, diga: por causa da promessa. Mais uma vez, diga: por causa da promessa. Jesus disse: eu não estou entendendo que vocês estão com medo. Como assim? Espera aí. Jesus disse assim, ó: quem é que disse passamos para o outro lado? Quem é que falou? Os discípulos: foi o Senhor. Então por que vocês estão com medo? Eu não falei que nós vamos para o outro lado? Então nós vamos chegar do outro lado. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. Sabe por que às vezes nós ficamos desesperados numa situação difícil na vida da família? Sabe por quê? Porque lá no fundo você não está acreditando naquilo que Deus ele te prometeu. Sabe por que você fica com medo de alguma pessoa da sua família morrer lá onde que está? É porque você não acredita naquilo que está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Sabe por que você fica com medo na hora que o desemprego vem e fala: pastor, a crise está aí? É porque você não acredita que o Deus que você serve é um Deus que abre porta. Sabe por que você fica com medo na hora que o médico dá o diagnóstico e fala: a doença não tem cura? É porque você não acredita que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe por que nós ficamos desesperados? É porque nós não acreditamos na promessa. Trazendo nos dias de hoje, preocupa não, irmão, preocupa não, que senão tira a atenção lá. Pode ficar tranquilo. Deixa nosso aqui à vontade. Aqui é a fornalha de fogo. Vamos, irmão. Irmão,
Presta atenção. Jesus chegou e disse assim: eu não estou entendendo. Porque vocês estão com medo, em vez de vocês terem fé. E é verdade. Quem aqui tem promessa de Deus, diga amém. Então por que na hora que o vento sopra você está com medo? Quem é que prometeu? Então se ele prometeu, a Bíblia fala que ele vela pela palavra dele. Então se ele disse, então ele vai cumprir. Jesus acorda e diz: eu não estou entendendo, que absurdo é esse? Vocês atrapalhando o meu sono. Mestre, meu pau está quebrando. E daí? Eu não disse que nós íamos chegar do outro lado? E eu vou falar com vocês estão ruins de escola bíblica dominical, que eu não vou morrer afogado, não, só vou morrer na cruz. Vocês estão ruins de escola bíblica. Vocês não aprenderam com o João, com os rabinos daqui, não. Vocês estão ruins de Bíblia. Mas está enchendo o barco. Deixa o barco encher. Mas não vai afundar. Porque quem falou que vai chegar do outro lado foi eu. Eu é que disse assim: vamos. Então se eu falei vamos, nós vamos. E se eu disse vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado. Então não precisa temer vento, não precisa temer o mar, não precisa temer as ondas, porque aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Agora você está entendendo porque Deus ele deixa vir as tempestades na vida? Sabe para quê? Para ele nos ensinar para nós quem nós somos. Não é para ele. Você vê aquela pessoa que fala: irmão, Deus ele permite a prova para testar, para ver quem você é. Isso não existe não, Deus já sabe quem que nós somos. Quem não sabemos quem que nós somos nós. A Bíblia fala no Salmo 139 que Ele nos sonda e nos conhece. Ele nos conhece tanto que antes que saia a palavra da nossa boca, Ele já sabe. O micróbio do micróbio, Ele enxerga de dentro para fora. A Bíblia fala que todos os fios da nossa cabeça, Ele tem contado, Ele sabe. Quem não conhece nós, somos nós mesmos. Então quando Deus Ele permite algo, não é para nós mostrarmos para Ele quem que nós somos, porque Ele já nos conhece. É Ele colocando um espelho e dizendo assim: olha quem você é. Olha quem você é. Você fala aí que é da promessa, é só um ventinho. Aí, você não crê. Você não crê. Um ventinho que sopra, uma aguinha que começa a entrar dentro do seu barco, você já começa a baquear. Você não crê. Não estou entendendo. Por que que você está tendo medo em vez de você ter fé? Não estou entendendo. Aí, Jesus arrebentou eles, né? Ele não respondeu a pergunta, não respondeu. Falou: eu não estou entendendo nada. Vocês conseguiram fazer eu não entender agora. Por que vocês estão com medo, em vez de você ter fé? Primeiro porque é Ele que prometeu. Me ajuda a pregar, fala para o irmão que está do seu lado. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Fala para ele aí. Ele vai cumprir. É Ele que prometeu? Então pronto, descansa. Esquenta a cabeça não. Vai dar tudo certo. Não é assim? Se Ele prometeu, vai dar. No final vai dar. Você chega lá. Aí vem umas tempestadezinhas assim no meio, assim, porque ele gosta de pôr a gente assim, né? Mas que você chega. Faz parte do processo. É o espelho. Sabe o que eu aprendo de espelho? Deus ele permite isso para colocar o espelho. Olha aí quem que você é, você vê. Um cachorrinho, ele veio andando e foi num parque de diversão onde tinha a casa dos espelhos. Por mais que alguém nunca foi assim como eu, quem que já foi, quem já sabe o que é a casa dos espelhos? Onde tem vários espelhos assim, Aí a pessoa fica meio torta, multiplica, dependendo do lugar a pessoa chega assim, aí vai e multiplica, chega lá o Gil, aí sai 1000 Gil. Cada cômodo é um negócio de espelho. Aí o cachorrinho, todo sorridente, alegre, entrou na casa dos espelhos, nesse lugar onde que multiplicava. Aí ele entrou sorrindo, e aí refletiu a imagem dele. 1000 cachorros, tudo sorrindo. E ele, balançando o rabinho, alegre, falou: eu vou voltar aqui sempre. Olha que tanto de cachorro, tudo rindo, que astral. Aí daqui a pouco vem um cachorro rabugento, com a cara fechada. Entrou na mesma casa dos espelhos,
1000 cachorro rabugento. 1000. Chegou e falou assim, mas que absurdo o negócio dele, nunca mais eu volto aqui. Todo mundo de cara fechada, esse cachorro tudo com a cara fechada, nunca mais eu volto aqui. Resultado, você reflete aquilo que você é. Ah, e a igreja é assim, a igreja, não é a igreja, é tu. Ah, minha casa é xoxa, pastor, minha casa é sem graça, não é sua casa, é você, seu mala sem alça. É você, não é sua casa, você reflete aquilo que você é. Então quando Deus ele vem para colocar o espelho, para mostrar quem nós somos, porque quem nós somos ele já sabe. Para nós indo ajustando, sabe? Por que vocês estão com medo, em vez de vocês ter fé? Vocês estão esquecendo que é eu que prometi que vocês vão chegar lá? Segundo, por que Jesus falou isso? Repita comigo, fala assim, ó, por causa da presença dele. Mais uma vez, diga, por causa da presença dele. Eu não estou entendendo porque vocês estão com medo, em vez de vocês ter fé. Como assim, mestre? Eu não estou no barco? Tá. Então por que vocês estão com medo? Ah, não, estou com medo de afundar. Aqui, ó, se eu estou no barco, se o barco afundar, nós vamos chegar do mesmo jeito. Se eu estiver no barco e o barco afundar, vai virar submarino. Mas que chega do outro lado, chega. Porque o problema não é a tempestade. O problema é se na hora da tempestade, Jesus está no barco. Porque se a tempestade veio e Jesus está no barco, não tem problema. Aí é na hora que eu entendi o Salmo de Davi, que é o Salmo 23, que todo mundo conhece, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no final, ele chega e diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, passando quase beirando o inferno, se o Senhor estiver comigo, não tem problema, eu passo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. O problema não é a tempestade. O problema é se Jesus vai estar no barco. Porque se Jesus estiver no barco, meu querido, o pau pode quebrar. Deixa o pau quebrar. Deixa a água encher, deixa o barco balançar. Jesus está no barco, então estou tranquilo, é a presença dele. Lá em Êxodo 33, Deus ira contra o povo. Moisés sai, que tinha uma tenda onde ele buscava a presença de Deus para orar. Moisés vai lá na tenda, a nuvem desce, Deus vai e bate um particular com Moisés. Moisés, fazer o seguinte, eu decidi algo aqui, ó, não vou mais no meio desse povo. Esse povo é muito rebelde, reclama demais, murmura demais. Aqui eu vou mandar um anjo poderoso. A nuvem vai e sai. Aí Moisés vai e conta para o povo. Deus falou que não vai vir mais no nosso meio. O povo chora. Aí Moisés chega e coça a cabeça, volta para a tenda. Deus ele vem. Deus, o que foi, Moisés? Ó Deus, deixa eu falar com o senhor. Quando o senhor me chamou, eu falei que eu não queria ir, por quê? Ah, você falou que não queria ir porque você é gago. Aí Moisés, pois é, eu sou gago, não burro. Aqui, o senhor acha que eu vou caminhar nesse deserto se o senhor não for? Eu sou gago, burro eu não sou não. Não nos faça subir desse lugar se a sua presença não for. O deserto é perigoso? É. O deserto tem cobra, serpente? Tem. O deserto tem areia movediça? Tem. O deserto mata as pessoas, um calor mata. Mas se o Senhor tiver, não tem problema nenhum. Nós vamos. Agora o senhor vem com essa história que não vai mais? O senhor não vai não? Então beleza, não quer ir não? O campamento está aqui. Vamos marchar não. Nós só vamos se o Senhor for. Sabe por quê? Porque Moisés era gago, ele não era burro. Sabe por que às vezes muitas coisas não dão certo na nossa vida? Colocar nosso que é todos, porque às vezes nós não invocamos a presença de Deus. Você tem que invocar a presença de Deus, orar é para tudo, irmão. É para tudo. É para tudo, Deus vai comigo. Vão comigo. Vai comprar um carro, Deus vai comigo. Até vai comprar uma roupa, vai comigo. Livre de todo mal, me dê sabedoria, vai indo comigo. Se Deus não for, que é o problema.
Deus tem que ir. Só que aí não preocupa não, que tem uma promessa que ela é irrevogável. Jesus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a pergunta também é para nós. Quando a tempestade vier, e você ficar com medo, agora o pastor Gil falando, eu não vou estar entendendo nada, porque você está com medo, em vez de você ter fé. Jesus não está com você? Aí, por que Jesus disse para eles? Por que vocês estão com medo, em vez de vocês ter fé? Repita comigo, diga: por causa do poder dele. Além dele ter prometido, além da presença dele estar lá, ele é todo poderoso e também estava no barco. Quando eu pego a minha Bíblia aqui, irmãos, de uma forma rápida, não sei para que eles estavam com medo. Olha só para você ver. Aí Jesus, ele vem, sobe, não precisa de se abrir não, acalma o mar e o vento. Aí ele chega do outro lado, numa província chamada dos Gadarenos. Vem um jovem possesso de mais de 6.000 espíritos demoníacos, e ele expulsa aqueles demônios. Então dentro do barco, Jesus, ele mostra que ele tem poder sobre os ventos e sobre os mares. Ele chega do outro lado e expulsa 6.000 demônios, mostrando que ele tem poder sobre o inferno. Ele volta para cá, e vem um camarada do nome Jairo e disse: vai na minha casa, porque a minha filha está doente e está quase morrendo. No caminho, vem uma mulher do fluxo de sangue e toca na orla dele, e diz a Bíblia que ela é curada de um fluxo de sangue de 12 anos. Ele mostra que ele tem poder sobre as enfermidades. Ele chega na casa de Jairo, a menina está morta. Não incomodes o mestre, que a menina está morta. Ele diz: não precisa ter medo, crê somente. Ele diz: menina, talita cumi, quer dizer, menina, levanta-te, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. O que Jesus estava falando é: eu não sei porque vocês estão com medo, em vez de vocês ter fé, porque aquele que tem poder sobre os montes e sobre os mares, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre a enfermidade, sobre a morte, está dentro desse barco. Fala para o irmão que está do seu lado: você fica com medo à toa. Fala para ele aí. É verdade. Você fica com medo e preocupado à toa. Tem certeza que nunca mais você vai esquecer disso. Na hora que a tempestade vir, ou você, quem sabe, você murmurar, ou reclamar, ou pensar retroceder, você vai lembrar de Jeová fazendo assim: olha o espelho aí, ó. Fala que você crê, olha aí, ó. Olha quem que é você. Aí, depois de lermos, nós entendemos o porquê que Deus, ele permite algumas coisas na nossa vida. Só que sempre o final, ninguém morreu, ninguém desviou. Nós aprendemos que o que nós chamamos de mal não é um mal, é um que parece ser mal, mas que no final faz bem para nós, para a nossa fé, e nos aproxima mais de Deus. Aí, no último versículo, abra a Bíblia aí de novo. Aliás, em vez, não sei se vai colocar aqui na parede, mas abra a Bíblia, que é bom que você vê também na sua Bíblia. Para acabarmos, passar a régua. Meu Deus do céu, falei 1 hora. Versículo 38, vamos ler juntos? Diga: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 40, porque vocês estão com medo, em vez de vocês terem fé? Vamos repetir, diga: por que você está com medo, em vez de você ter fé? Aí Jesus sobe. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E desce.
Aí a mensagem termina com uma outra pergunta, que é do versículo 41, que fica eles todos lá assim admirados, porque sempre o final é assim. Às vezes Deus ele nos permite entrar em cada uma, e na hora que Ele te tira, além de você glorificar, você fica com aquela satisfação, mas com aquela cara assim meio de bobo, dizendo assim: meu Deus, como que o Senhor me tirou dessa? Como que o Senhor fez? Aquela cara de admiração. E aí a última pergunta, ficaram fazendo um para o outro assim, ó: quem é esse? Quem é esse? Quem é? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Quem é? Com certeza naquela época eles tinham dificuldade de responder, mas nós não. Esse é aquele que João chama do verbo de Deus, que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é a maior manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Esse é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é aquele que os patriarcas falaram, que os profetas anunciaram, é aquele que os salmos apresentaram. Esse é aquele que é o centro das escrituras sagradas. Esse é aquele que veio ao mundo para fazer o bem, para libertar os oprimidos do diabo. Esse é aquele que veio para curar os leprosos, para levantar os paralíticos, para dar vista aos cegos, para dar audição aos surdos, para ressuscitar os mortos. Esse é aquele que é o princípio, o fim, ele é o meio, ele é o Gênesis, ele é o Apocalipse. Esse é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Esse é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Esse é aquele que João viu lá no livro de Apocalipse, montado num cavalo branco, com a capa salpicada de sangue, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é aquele que foi até o inferno e tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Quem é esse? Quem é esse? Esse é o que o livro de Filipenses fala, que ele veio e mesmo sendo Deus, se esvaziou a si mesmo e não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de homem e se tornou servo, se esvaziou e foi servo e obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, ao ponto do nome de Jesus, todo joelho que está no céu, na terra e debaixo na terra, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Amaná, xaramaná, decanta labai. Oh, aleluia. Daqui a pouco eu vou terminar a mensagem, mas assentado mesmo. Levanta a sua mão, vai glorificando, sem bater palma, mas vai só glorificando, vai só exaltando. É Ele, é Ele. Quem é esse? Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é aquele que um dia chegou e disse: vou abrir a igreja do Evangelho Quadrangular. No início vai ser lá no Flamengo, mas depois vai passar lá para o Primavera. Uma igreja que vai saquear o inferno, tirar jovens das drogas, converter famílias. É Ele!
Esse é aquele que o amor dele te constrangiu. E quando você assustou, você disse: eu já estou dentro da igreja, eu sou crente. O que é isso? É aquele que te salvou, é aquele que te atraiu, é aquele que te perdoou, é aquele que te aceitou, é aquele que te salvou. É Ele. Abaixaramaná de calabachai. Ramaná de calabaxerei andalabá de calabachai. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Eu vou terminar a mensagem. Vou terminar a mensagem, mas com os seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, ainda não terminei. Abaixaramaná de calabachai. Com Jesus na história, me lembro de 2 tempestades ali no Novo Testamento que Jesus participou. Essa é a primeira, que ele está no barco dormindo. Mas tem a outra tempestade, que ele vem andando sobre as águas. Preste atenção que agora eu encerro. Nessa tempestade, Jesus primeiro acalma o mar e depois acalma os discípulos. Na outra tempestade, Jesus primeiro acalma os discípulos e depois é que acalma o mar. Tem uns que pega rápido, né? Presta atenção. Nessa primeira, primeiro, Jesus acalma o mar, para depois acalmar os discípulos. Na segunda, que ele vem andando sobre as águas, primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar o mar. Por quê, pastor? Porque às vezes, Jesus ele percebe que a tempestade que mais te atormenta não é a do lado de fora, é a do lado de dentro. Que às vezes a tempestade que mais atormenta não é tanto o marido que está bebendo, não é o filho que está nadando, não é o desemprego, não é. Às vezes é a que está do lado de dentro. Só que aqui eu concluo, para mostrar o quão poderoso é mais uma vez, que ele acalma as tempestades. Se for do lado de fora, ele acalma. E se precisa acalmar do lado de dentro, também ele acalma. Ele acalma as tempestades do lado de fora e ele acalma as tempestades do lado de dentro. Aleluia! Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Nesse último dia dessa festa, que a igreja venha adorar ao Senhor, cantar essa verdade. Aleluia.